Artigo 9. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização, FND, de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a título de depósito das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Parágrafo 1º. As ações representativas de quaisquer outras participações societárias incluídas no Programa Nacional de Desestatização serão igualmente depositadas no Fundo Nacional de Desestatização. Parágrafo 2º. Serão emitidos recibos de depósitos de ações, RDA, intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização. Parágrafo 3º. Os recibos de depósito de ações de cada depositante serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização. Parágrafo 4º. Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o processo de desestatização. Artigo 10. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo improrrogável de 5 dias, contados da data da publicação no Diário Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização. Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber. Artigo 11. Para a salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição financeira, incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, da qual constarão pelo menos os seguintes elementos. Alínea A. Justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado. Alínea B. Data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal, ou se estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização. A linha C, passivo das sociedades de curto e de longo prazo. A linha D, situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos 5 últimos exercícios. A linha E, pagamento de dividendos à União ou às sociedades por essa controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União nos últimos 15 anos. A linha F, sumário de estudos de avaliação. A linha G, critério de fixação do valor da alienação, com base nos estudos de avaliação. A linha H, modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada. A linha I, a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os poderes nela compreendidos. Artigo 12. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir 100% do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo que determine percentual inferior. Artigo 13. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los
prioritariamente na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a União. Artigo 14. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização serão realizados por meio de moeda corrente. Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá autorizar outros meios de pagamento no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. Artigo 15. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações. Parágrafo 1º. A resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular das ações como instrução de voto para deliberação do órgão competente, a que alude o caput deste artigo. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de alienação de ações, bens ou direitos, quando diretamente detidos pela União. Artigo 16. As empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização que vierem a integrar o Fundo Nacional de Desestatização terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização. Artigo 17. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, designado gestor do fundo. Artigo 18. Compete ao gestor do fundo: inciso 1. Fornecer apoio administrativo e operacional necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, aí se incluindo os serviços de secretaria. Inciso 2. Divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes. Inciso 3. Constituir grupos de trabalho integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da administração direta ou indireta, requisitados nos termos da linha D do parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações. Inciso 4. Promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações. Inciso 5. Submeter ao presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de que trata o inciso 2 do artigo 6º desta lei. Inciso 6. Promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as bolsas de valores. Inciso 7. Selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos. Inciso 8. Preparar a documentação dos processos de desestatização para apreciação do Tribunal de Contas da União. Inciso 9. Submeter ao presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização. Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso 4 deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer alternativa ou cumulativamente na composição da remuneração dos contratados pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante licitação. Artigo 19. Os acionistas, controladores e os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, necessárias à implantação dos processos de alienação. Artigo 20. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento em tempo hábil das informações sobre as mesmas necessárias à execução dos processos de desestatização. Parágrafo único. Será considerada falta grave
ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que injustificadamente opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros dados necessários à execução dos processos de desestatização. Artigo 21. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá uma remuneração de 2/10% do valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais, bem como ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei. Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, o ajuízo do gestor do Fundo Nacional de Desestatização poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artigo.